Olá, queridos. A graça, a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que alegria estarmos aqui hoje para mais uma aula. Eu falo que a antepenúltima aula do livro de Efésios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 4. Semana passada nós tivemos uma aula tão profunda, tão especial, com o capítulo 3 de Efésios. Hoje vamos entrar de fato e de verdade no capítulo 4, lembrando que a carta de Paulo não era dividida em capítulos e versículos, então o que nós vamos aprender hoje é a sequência exata do que nós finalizamos na aula passada no capítulo 3. Amém? Pegue a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 1. Paulo aqui, ele na verdade, depois de 3 capítulos, nós estudamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, de identidade, de revelação, de mostrar sobre o poder da igreja, o plano da salvação, aqui no capítulo 4, Paulo entra em uma outra esfera da carta, onde ele vai falar mais sobre a vida prática da igreja, amém? A vida prática da fé, da igreja, dos irmãos, dos santos. Então vamos lá. Rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor. De novo ele fala, ele não deixa o povo esquecer que ele estava preso lá em Roma, Então eu rogo-vos, ou seja, um clamor de um pastor para suas ovelhas. Ele rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis, ou seja, um padrão de existir, um padrão de vida, do seu dia a dia, da sua vida ordinária, do seu comum. Ele roga para que nós, aqui o povo de Éfeso e nós hoje, que andeis de modo digno da vossa vocação. O que é esse digno? Coerente. Você tem que pregar e viver o que prega. É isso que ele está falando. Vocês têm que pregar o evangelho, falar de Jesus, mas viver como ele. É isso que ele diz. A que fostes chamados, com toda a humildade. O que é humildade? Não se achar, não ser arrogante, não pensar que você é alguma coisa. E esse com toda a humildade é bom a gente lembrar que é a sequência. Então, como é que você tem que andar de modo digno? Sendo, primeira coisa, humilde. Não pode se achar, você tem que ter um coração parecido com o de Jesus. E segundo, mansidão. A mansidão aqui nos fala mais de uma força que está sob controle. Então é você ser manso. Todas as pessoas que terem contato com você percebam que você é constante, você é manso. Você sempre tem aquele afã, aquela força dentro de você sob controle. Com longanimidade. Longanimidade nos fala de suportar pessoas e situações com amor e com paciência. É literalmente isso, é longo ânimo. Então ele está falando para a gente andar de modo digno, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser manso, além a gente tem que ser longânimo. Mas aí ele continua, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele sai da esfera da situação e simplesmente do trato com outra pessoa para suportar uns aos outros em amor. E suportar vai muito, muito além do que falar assim, nossa, esse irmão é tão difícil, mas tudo bem, vou tolerar o irmão. Não é tolerância, é você de fato e de verdade carregar esse irmão em você com amor. A gente tem que entender que todos nós temos debilidades, nós temos falhas e nós aprendemos a amar o próximo, a amar o irmão com as falhas que ele tem e com sabedoria ajudar o irmão que tem falhas a crescer, a avançar e com sabedoria entender que o irmão vai e pode, tem liberdade para nos ajudar nas nossas debilidades. Amém? Versículo 3. Esforçando-vos, ou seja, algo que despende energia, a gente tem que se esforçar. Esforçando-se diligentemente, ou seja, com afinco, com trabalho, com um esforço em que você entende que você coloca a mão na massa. É literalmente isso. Você tem que se esforçar para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, o Espírito gera uma unidade, ele gera uma comunhão. A mesma comunhão de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Ele gera essa comunhão. Nós temos que nos esforçar para manter essa comunhão no vínculo da paz. E a paz aqui nos fala de reconciliação. É você viver em estado de reconciliação uns com os outros de forma constante. Ok? É fácil? Não. Mas é possível? Sim, pelo poder do Espírito Santo. Versículo 4. Há somente um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo e Cristo é o cabeça. E um só Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. É a pessoa de Deus que habita aqui conosco na terra. É o tal Consolador que Jesus disse que enviaria para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, que nos enviaria para nos ajudar nas nossas fraquezas. Esse é o Espírito. Ou seja, um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados
habitamos numa só esperança, ou seja, todos nós habitamos ou fazemos parte de um só corpo. Nós temos um Espírito que trabalha em nós e a partir de nós, e ele fala, nós todos fomos chamados pela esperança. Que esperança é essa? O destino final, a glorificação, a redenção definitiva, a moradia com o Senhor para a eternidade. Esse é o nosso destino final, ok? Versículo 5, há um só Senhor. Que Senhor é esse? Jesus. Uma só fé de unidade. Irmãos, quando eu falo uma só fé, quer dizer que não existe vários tipos de fé. É uma fé. Aí eu brinco muito com o meu menino, é um de um. Não existe outro tipo de fé. Não existe aquela questão, nossa, eu acredito que se for a vontade de Deus, tal coisa vai acontecer. Tem gente que é só uma esperança natural, né? Mas quando você tem fé, você fala assim, eu creio que independente da resposta da minha oração, Deus vai ter feito a vontade dele na minha vida. Isso é só uma fé, é uma só fé. Um só batismo, é o batismo mesmo, da imersão, um só batismo. E nesse batismo, quando morremos para o mundo, para o antigo velho homem e ressuscitamos para Cristo, nós nos tornamos um só corpo em Jesus. Um só Deus e Pai de todos. Esse é o Deus Pai, o Deus que Jesus chamou de Pai. O Pai que habita, né? O Pai que está sentado no alto e sublime trono. Esse é o Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pastora, é todo ser humano? Não. Todos aqueles que converteram, que colocaram seu coração, que se entregaram a Jesus, que se tornaram um só corpo, uma só fé, tem um só Senhor, uma só esperança, estão em um só batismo. Toda essa lista, esses é de quem o Senhor fala. O que Paulo fala sobre o Senhor é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos continuar, vamos para o versículo 7. Aqui Paulo entra numa porção, eu gosto de falar porção para vocês entenderem que na verdade a carta ela é escrita de forma corrida, mas a carta também, existem porções daquilo que Paulo queria falar quando estava longe. Então antes ele estava falando sobre a vida prática, agora ele está falando sobre a vocação de cada membro do corpo, de cada pessoa da igreja. É como se ele colocasse que a graça ela foi distribuída de forma igual, mas para propósitos específicos e diferentes dentro do corpo. Tá bom? Então vamos lá, versículo 7. E a graça, que graça é essa? O favor imerecido daquilo que Jesus nos deu, foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós quem? De todos aqueles que cumpriram aquela lista. Um só Deus, um só Pai, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. Diante desses, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, esse dom, esse presente que cada um de nós recebe, ele é específico, segundo a proporção do presente que Deus deu a cada um. É literalmente isso. Deus deu a cada um uma porção, algo que é específico de cada um de nós. Eu, Narúbia, recebi uma porção. A Maria recebeu outra, a Luzia outra, o João outra. Cada um de nós recebemos uma porção específica segundo o dom de Cristo. Versículo 8. Por isso diz, aí ele arremete para Salmo 68, versículo 18. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Isso é um salmo messiânico apontando para Cristo. Então quando fala, quando subiu às alturas, levou o cativeiro, ou seja, quando ele foi assunto aos céus, ele destronou o poder do cativeiro. Ou seja, não existe mais, ele desarmou o poder do cativeiro. Ou seja, para nós não existe mais você estar preso, você ser escravo de alguma coisa. Mas além disso, não só levou cativo o cativeiro, ele distribuiu dons aos homens. E o interessante aqui é que a gente for pegar a palavra, a raiz grega, na verdade, é o grego koiné, que é o grego comum. O grego koiné equivale muito ao inglês hoje, né? O inglês é uma língua universal. O grego koiné, 3 séculos antes de Cristo e 3 séculos depois, era a língua universal que todo mundo usava, né? Ou então, pelo menos, a grande maioria. Não era todo mundo, mas a grande maioria. Era a língua da época, a língua universal da época. E se você pegar aqui a raiz, né, desse grego, é como se fosse um design específico. Né? Igual esse copo, ele é diferente de outros, ele tem um design específico, cada um de nós recebemos algo específico para realizarmos. E aí ele continua, que é os dons que ele distribuiu aos homens. Versículo 9. Ora, o que quer dizer subir
senão que também havia antes descido até as regiões inferiores da terra. Tem muita gente que traduz isso aqui como inferno, mas não é. Regiões inferiores da terra quer dizer aqui, na terra. Ele encarnou em forma de homem, mesmo sendo os Filipenses capítulo 2. Se despiu da sua glória, se fez como servo e se encontrou como homem. É isso que ele está falando. Ele abriu mão, deixou a sua glória, desceu nas profundezas da terra, se encarnou como homem, mas um dia ele morreu e ressuscitou e foi levado para o céu. É isso que ele diz. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos, ou seja, ele foi exaltado. Jesus desceu até a terra, ressuscitou, mas subiu. Ele foi exaltado, acima de todos, de toda a realidade espiritual, irmãos. Ele está acima de todos. Ele está sentado, literalmente, a Bíblia fala, à destra de Deus Pai. Deus Pai está no trono, no alto e sublime trono. Cristo está à destra de Deus Pai, onde nós, como posição, estamos assentados também em Cristo Jesus. Amém? Versículo 10, né? Acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ou seja, Cristo foi exaltado acima de todos, para ele, na sua presença, na sua glória, na sua manifestação, encher, governar, subestimar todas as coisas, o seu poder e a sua glória. Ele sustenta todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo concedeu. Quem que é esse ele mesmo? Jesus, com uns dentro do corpo. Lembra que nós agora somos vários em um corpo e ele concedeu uns, não são todos, para apóstolos. O que é apóstolos? Geralmente o apóstolo é aquele que é um desbravador, ele é um implantador de igrejas, ele desbrava territórios, ele prega o evangelho, implanta igrejas, deixa, né, segundo o evangelho que foi pregado, pessoas naquele lugar e dali nasce uma nova igreja. Geralmente o apóstolo é esse. Outros para profetas. Profetas são aqueles que falam, recebem a revelação, discernimento do Espírito e como boca de Deus. Esse é um profeta. Só que o dom ministerial, que são esses 5 que nós estamos lendo no versículo 11, é um dom mais específico. É um dom de discernimento não só da voz de Deus, mas de ambientes. Ele fala como boca profética. Amém? Outros para evangelistas. Todo mundo sabe, evangelista é aquele que prega acerca do Senhor Jesus. É aquele que chega no ímpio e fala do amor de Jesus, leva as boas novas, leva o evangelho às pessoas. E outros para pastores. Pastor é o cuidador do rebanho. É aquele que cuida, que apacenta, que está junto, pega no colo, que tira os carrapichos, que ensina, que está presente, que acode nas necessidades, que instrui, que aconselha, que direciona. Esse é o pastor. E mestre são específicos aqueles irmãos que têm um dom dado por Deus para ensinar a palavra. Não é algo humano, irmãos, nada disso. É algo celestial. É algo que é um dom de Deus, liberado diretivamente sobre alguns irmãos dentro do corpo, para que eles, na dependência do Espírito Santo, cumpram esses dons ministeriais na igreja, ok? Então, né, são 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pastora, são todos dentro da igreja que tem isso? São alguns especificamente, ok? E não adianta, queridos, eu sempre enfatizo quando eu dou estudo da carta de Efésios, não adianta você se auto-intitular com algum desses títulos. Isso tem que ser dado pelo Senhor na sua vida, porque nós fluímos, eu sempre uso essa frase, nós fluímos na unção que nós carregamos. Então, assim, não adianta alguém falar, nossa, eu sou pastor, ou ele ser consagrado a pastor por algum outro pastor, porque tem algum talento. Não adianta, se não é um pastor dado como dom de Deus, ele nunca vai conseguir cumprir esse comissionamento. Igual eu já vi muita gente, né, porque eu, dentro desses dons, eu recebi o dom de mestre, e só a Deus seja a glória por isso. Eles falam assim, nossa, eu queria ser mestre, se eu estudar muito a Bíblia, eu vou ser mestre? Não, você vai ter muito conhecimento, mas o dom ministerial de mestre é algo específico dado por Deus, não é nosso, queridos, é algo que é dado, é um dom de Deus sobre a vida do povo, da igreja, amém?
amém? Qual que é o propósito dos dons ministeriais? O aperfeiçoamento, está lá no versículo 12. O aperfeiçoamento, o atingir a maturidade, o crescimento do corpo. Esse é o propósito. Para o aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do serviço, ou seja, para capacitar os irmãos, os santos, a cumprirem o serviço que cada um tem para fazer diante de Deus no corpo. E para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para o crescimento, para tornar o corpo de Cristo maduro, sabe? Em que entenda, que tenha discernimento da ação e se pareça com Jesus. Esse é o propósito dos dons ministeriais. Versículo 13. Qual que é o alvo final? Até que todos cheguemos à unidade da fé, a base espiritual. Unidade, uma só, não é? Um de um, como eu tinha dito para você, unidade da fé. Não existe fé diferente, existe uma fé. Nós temos que chegar na unidade da fé. E a fé em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que em Cristo nós cumprimos a vontade do Pai e cumprimos o propósito pela qual nós fomos chamados. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou seja, uma revelação profunda. Não é algo natural, é algo profundo, ok? Lá no Espírito. É algo que vai muito além de conhecimento natural. A perfeita varonilidade, ou seja, Cristo é o perfeito. Nós temos que atingir a varonilidade de Cristo, ou seja, a maturidade máxima e suprema. À medida da estatura da plenitude de Cristo, em Cristo nós somos formados. É em Cristo que nós temos que alcançar o padrão de estarmos na forma de Cristo. É literalmente isso. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos inconstantes, ou seja, sabe aquele menino que uma hora quer uma coisa, outra hora tem outra modinha, outra hora eu quero procurar outro pastor, outra hora eu mudo de igreja, outra hora eu vou para outra. E assim você fica sendo levado por todo o vento de doutrina ou ensino. É esse que é o propósito dos dons ministeriais, para que todos deixem de ser meninos inconstantes. Agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, ou seja, por informação, por conhecimento que não provém de Deus, pela artimanha dos homens, ou seja, pelo engano de homens que simplesmente ensinam para ter lucro próprio, para ter fama, para ter dinheiro, é isso que ele está falando, pela astúcia com que induzem ao reino, eles manipulam os irmãos da igreja. Isso tinha muito nessa época, viu? Manipulação dos irmãos da igreja pela imaturidade. E Paulo está falando, pelo poder do Espírito, os dons ministeriais são para amadurecer esses irmãos. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ou seja, cresçamos de forma integral, de forma inteira. É isso que ele está falando. Naquele que é a cabeça, nós estamos conectados em Cristo. Nós temos que crescer em Cristo, não com Cristo. Eu sempre falo isso, né? Não é Cristo comigo, é Cristo em mim. Amém? Continuando. Versículo 16. De quem todo o corpo, ou seja, todo o corpo alinhado, conectado com Jesus, bem ajustado, ou seja, encaixado e consolidado, unido pelo auxílio. Aí é interessante receber essa pergunta diversas vezes. Pelo auxílio de toda junta. O que é essa toda junta? Não é junta de ligamento do corpo, mas de relacionamento, de comunhão, de cooperação. Eu coopero com Maria coopera comigo. Nós cooperamos com o pastor Maqui Anderson. Pastor Maqui Anderson coopera com um pastor, sei lá, João. O pastor João coopera com a ovelha tal. E assim juntos, ligados, conectados, nós nos relacionamos, nós comungamos. Nós estamos coparticipantes do corpo de Cristo de forma orgânica. Amém? É literalmente isso que Paulo está falando. Segundo a justa cooperação, ou seja, cada um na sua função, de cada parte do corpo de Cristo, efetua o seu próprio aumento, ou seja, soma de cada parte, de cada um fazendo, com o propósito de quê? Para edificar em amor. Esse é o propósito do crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Vamos lá para o versículo 17, né? Uma terceira porção, na verdade, dessa carta. Isto, portanto, digo, no Senhor, eu testifico, ou seja, eu tenho uma responsabilidade diante do Senhor, que não mais andeis. Aí ele está falando para o povo. Ele fez para nós hoje, porque essa carta ela é doutrinária para toda a igreja, de todos os tempos, né? Então ele está falando sobre uma nova vida que nós temos em Cristo. Eu tenho que não mais andeis, ou seja, não tenho mais como estilo de vida, também como andam os gentios, porque eles estão fora. Os gentios aqui não é só aqueles que não são judeus, que não são hebreus. Agora ele fala do povo que de fato e de verdade é gentil, que está fora do plano da salvação, que está fora da comunhão do corpo, ok?
Aí ele continua, lá no versículo 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, uma mente sem direção, é uma mente que é vazia, a gente usa muito o termo útil, né, que só procura as coisas dessa terra, olha para o próprio umbigo, é o que ele está falando, na vaidade dos seus próprios pensamentos, os gentios andam dessa forma, obscurecidos de entendimento, eles não têm discernimento espiritual, igreja, então você não pode andar como eles não têm discernimento, vocês têm, alheios à vida de Deus, ou seja, eles são separados da vida de Deus, vocês não, vocês têm a vida de Deus fluindo em vocês. Não é o que Jesus diz? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas, existe uma vida fluindo de você. Por causa, aí ele fala, né, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Eles têm ausência de conhecimento espiritual, eles não são um com Jesus, eles não são corpo, eles não têm um só batismo, uma só fé, um só espírito, não tem nada disso. Não andem como eles, é o que Paulo está falando. Pela dureza do seu coração, ou seja, eles são sensíveis, aos quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram. Insensíveis no sentido de que eles não têm freio. Eles cumprem o corpo deseja e eles vão. Como uma correnteza e um córrego, você se joga e a correnteza te leva, é isso que ele está falando. Eles são insensíveis, eles são sem freio. Se entregaram à dissolução, eles não têm limites de imoralidade. A dissolução é como se fosse algo desenfreado para a imoralidade. Ok? Para com avidez, ou seja, com algo intenso. Eles com intensidade com toda sorte de impurezas. É impureza, algo corrompido. Se você pega algo puro, é algo que não foi contaminado, sim ou não? Por exemplo, essa água eu acredito que ela esteja pura, por isso que eu estou bebendo. Mas algo impuro é como se eu pegasse essa água que antes era pura e colocasse uma gota de esgoto. Fosse lá no banheiro aqui da empresa e colocasse uma gota de esgoto. Essa água não seria mais pura, ela seria impura, contaminada. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Eles cometem toda sorte de impureza. Irmãos, essa impureza aqui é o contrário de santidade. Porque a santidade ela tem que ser algo puro e genuíno, algo que não foi contaminado pelo pecado. Ok? Versículo 20. Mas não foi assim, essa coisa feia dos gentios, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato tendes ouvido, ou seja, a pregação foi dada. Vocês ouviram acerca de Cristo, vocês ouviram acerca da santidade, da nova vida em Cristo. Vocês têm de fato não só escutado, mas ouvido, colocado no coração, tem tido revelação, e nele fostes instruído, segundo a verdade, ou segundo a verdade em Jesus, porque foi pregado. Agora depende de vocês colocar em prática ou não. No sentido, versículo 22, de que quanto ao trato passado, aos hábitos antigos, vos despojeis do velho homem. Ou seja, com isso que os gentios praticavam e vocês praticavam também, tirem essa roupagem velha. Vocês não são mais o velho homem, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Vocês agora despojeis do velho homem que se corrompe, se deteriora, segundo as concupiscências do engano. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Ou seja, aquele velho homem, ele era desenfreado no engano, desenfreado nas paixões, nos desejos da carne. Aí Paulo continua, o que vocês têm que fazer? É algo contínuo. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vocês têm que perceber. Vocês têm que ter apercebido, pensar de forma inteligível, irmãos. Não é algo que você simplesmente perpetua ou repete, mas que vocês sejam renovados ou renoveis no espírito do vosso entendimento, naquilo que vocês pensam, na interpretação da sua própria vida. Versículo 20. E vos revistais. Ele não pediu para despojar do velho homem no versículo anterior? Ele está falando, agora vocês têm que se revestir de uma nova roupa, de um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão. Retidão aqui é santidade. Amém? Amém? Procedentes da verdade. Ou seja, esse novo homem é criado não segundo rituais, ou segundo o que você aprende de homem, mas ele é inspirado, ou gerado, ou criado por Deus. Agora nós vamos para a última parte desse capítulo tão profundo e tão teológico, né? Vamos para uma nova porção, que é a partir do versículo 25, que aí Paulo agora ele faz uma exortação. Ele vai pegar bem duro com o povo de Éfeso sobre a santificação. E essa santificação nunca se algo produzido pelo Espírito Santo. Amém? Por isso, Paulo, falando no versículo 5, deixando a mentira. Quem é o pai?
mentira, segundo João capítulo 8, versículo 44, o diabo. Então ele fala, deixando a mentira, fale cada uma a verdade. O que é verdade? Integridade na fala. A sua fala não pode ter rachadura, não pode mais ou menos, a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Integridade na fala. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, nós somos um, nunca se esqueça disso. Versículo 26, irai-vos. Ele até fala, você pode se irar na questão da injustiça, né, da maldade, do mundo contaminado, né, pelas coisas que o diabo pratica, mas você não pode deixar com que isso te contamine, isso seja pecaminoso. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não leve para sua cama, não permita que um novo dia comece com o seu coração com ira, com algo desenfreado, que excede o ira da injustiça e da maldade, ok? É isso que ele está dizendo. Nem deis lugar ao diabo, não guarde mágoa, porque é uma sequência, né? Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo, porque quando você guarda ressentimento e mágoa, o que acontece? Você dá lugar ao diabo. Amém? Vamos continuar, versículo 28. Aquele que roubava, furtava, não furte mais. Ou seja, furtar é pecado, é um dos 10 mandamentos, né? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que você com que acudir o necessitado. Ou seja, não só furte, pare de furtar. Agora trabalhe, produza, para que você tenha para acudir quem precisa da sua ajuda. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, palavra suja, palavra que não edifica, palavra que gera algo ruim em quem te ouve. Mas, olha aqui, ó, mas sim unicamente a que for boa para edificação, ou seja, para benefício de quem te ouve. Conforme a necessidade, e assim você transmita graça. Suas palavras devem construir algo bom e destruir algo ruim. As palavras, elas têm que ser palavras temperadas com sal, que edificam, que geram vida em quem te escuta. Um cristão, por exemplo, que faz parte do corpo, que fala palavrão, um cristão que conta piada suja, um cristão que é maledicente, fofoqueiro, irmãos, isso não deve existir no nosso meio. Por quê? Porque isso são palavras tortas, palavras que geram da destruição de quem ouve. Vamos continuar. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus. O entristecer não é deixar o Espírito Santo triste, não é isso. É não resistam ao Espírito que está trabalhando em vocês. Não resistam a ele, mas deixe com que ele tenha liberdade no seu coração. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, fala que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados para o dia da redenção, ou seja, da glorificação. Versículo 31. Longe de vós toda a amargura. Preciso falar aqui que amargura é aquela pessoa que você olha para ela, ela é amarga. Tem palavra amarga, pensamento amargo, atitude amarga. Longe de vós esse tipo de situação. Não se tornem amargos. E toda cólera é uma raiva que ela é explosiva. Isso é a cólera. E também, ele continua, e ira uma explosão momentânea, porque a ira de não pecar e a ira de pecar é um beicinho de pulga. A ira, ela é algo explosivo, né? Que ela é explosão momentânea. E gritaria, irmãos, ambiente com gritaria tem ambiente pior, fica aquele ambiente pesado, né? Ele fala que não pode ser mencionado isso entre nós. E blasfêmias. Tem gente que acha que blasfêmia é só contra Deus. Blasfêmia é tudo que você faz que gera ali no ambiente ofensa. Então uma pessoa que chega para outra e fala, não, eu tenho que te falar tal coisa, aponta o dedo e fala, e gera ofensa, e mete o dedo, e conversa potoca, e conversa à toa. Isso também é um tipo de blasfêmia, tá? Então uma blasfêmia é uma ofensa. E bem assim toda malícia. Malícia o que é? Palavra e pensamento malicioso. Palavra e pensamento que, na verdade, gera algo, é de malícia mesmo, a palavra não tem outra que eu posso falar, de malícia. Então a gente não pode ser malicioso. Antes, sede uns para com os outros benignos, gentis, você tem que ser gentil com as pessoas, bondoso. Compassivo é misericordioso, você tem que ter empatia com as pessoas. Paulo continua, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então nós temos que perdoar quem nos ofendeu, é literalmente libertar essa pessoa daquilo que ela nos ofendeu, porque um dia nós ofendemos Deus e Deus em Cristo nos perdoou. Irmãos, que aula grande, que aula intensa, teológica, tentei da melhor forma possível trazer
trazer isso para ficar didático, né, para que você entenda. Então leia quantas vezes forem necessárias, né, o capítulo 4 de Efésios junto com a aula, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te trazer revelação. Nos vemos na próxima aula, na próxima semana com o capítulo 5. Um grande beijo, que Deus te abençoe.